Fala, nação corintiana, desde já deixa muito like, 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 like. Se inscreva no canal, se inscreve no canal, por favor. Por favor, por favor, se inscreve no canal, menino, menina. Agora dá o like, ative o sininho. Ativou? Você ativando o sininho, você vai estar informando o YouTube que vai receber meus vídeos. E vai me fortalecer com o like, para eu continuar com esse projeto que falo sobre o Corinthians, a torcida, a diretoria, a presidência, qualquer pessoa para poder querer o bem do Corinthians. O que a gente não pode admitir é coisas que estão acontecendo errada no Corinthians e ficar Deus dará. Se o time chega num rebaixamento é porque está tendo problema má administração. Primeiramente, o que eu queria que a diretoria do Corinthians e a presidência do Corinthians fizesse, a atual gestão do Corinthians hoje, me respondesse algumas coisas. E não é só para mim. Eu não tô aqui como youtuber. Eu tô aqui como um torcedor do Corinthians, que tô querendo saber. Por quê? Porque assim, só assim que eu vou conseguir respostas da atual gestão do Corinthians. E até das outras que passaram. Então, assim, o que eu quero é uma coisa transparente, para eu não ficar sendo zoado quando eu ando na rua e as pessoas falarem: ah, o Corinthians foi dado o estádio por causa do Lula. Ah, o Corinthians tá devendo. Ah, o Corinthians é aquilo. Ah, o Corinthians deve isso. Então eu quero uma coisa transparente, até mesmo uma oportunidade de resposta da própria gestão do Corinthians informando o que está de errado. O que rebater essas informações que muita gente me pergunta e eu digo, às vezes eu não posso responder, porque não tem transparência. Então, assim, primeira coisa que eu quero que a gestão do Corinthians me falasse, a gestão atual e as anteriores. Ser mais transparente. Os débitos do clube, a gente precisa saber quais são os débitos do clube. Se tá tudo ok, entendeu? Sobre contratações dos jogadores. Jogadores que vêm com preço de ouro. Jogadores que vêm com preço de ouro e que não apresentam um bom futebol. Sabe? É complicado. Tem jogadores que a gente comprou esses últimos anos e que não deu lucro nenhum pro Corinthians. Vou falar, repetir. Lucro nenhum. Só deu prejuízo. Só deu prejuízo. Quer que eu cite alguns? Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Pato, Marlone, Guilherme, Felipe Basto. Ó, não vai longe. Everaldo, Michel Macedo. Tem uns que são contratados e são emprestado. Outro que a gente contratou, o Juninho Capixaba, nós compramos muito caro o Juninho Capixaba e vendemos, ó. São essas coisas que eu pego no pé. Outra coisa,
os prejuízos que o Corinthians tomou. Quem, por exemplo? O Pato. O Pato a gente comprou muito e não ganhamos nada. Juninho Capixaba, mesma coisa. Compramos caro e não ganhamos quase nada. Eu não tenho problema nenhum com o Everaldo. Everaldo, o jogador. Não tenho problema nenhum com o jogador Everaldo. Sabe por quê? Porque o jogador tem 26 anos e no total da carreira dele toda, nesses 26 anos, ele só fez 24 gols. Feliz é ele que o Corinthians aceitou pagar o salário que ele queria. Ele não tem nada a ver. Quem é o culpado é quem contratou. Se ele pode ser, no futuro, um bom jogador, pode ser. Foi uma aposta? Se foi correta ou não, o tempo dirá. Mas o cara joga muito ruim, desde que ele me prove ao contrário. Não tem, ele é merecedor do salário dele, mas pelo futebol que ele pratica no Corinthians é muito pouco. Ele ganha 280 mil por mês. Luan recebe 750 mil. O Michel Macedo recebe 140 mil. Para ficar, às vezes, no banco de reserva. Outra coisa, da questão da Arena. O contrato da Arena. Até agora ninguém especificou nada. Nada. Muito pouco. Não é transparente. Sabe quanto que a Arena do Corinthians começou? Estimado 680 milhões. 680 milhões. Era o estimado para o Corinthians gastar para construir o estádio. E no final das contas, deu mais de 1 bilhão de reais. Quase o dobro. O Corinthians deve mais de 900 milhões pro AMI, se eu não me... É AMI. NAMI, é AMI. 900 milhões. Sabe, nossa categoria de base. Por que o Corinthians não consegue vender os jogadores que aproveita os moleques, valoriza os moleques, igual como o Pedrinho, e vende por mixaria? O Pedrinho é o nosso... Eu acho que foi o jogador que mais tinha potencial de vender pro Barcelona, pro Real Madrid, pro Milan, Internacional de Milão, Juventus. Por que a gente não vende para eles? Tem que vender para um time intermediário, não vende para um grande centro da Europa. Por que a gente vendeu o Felipe, o zagueiro, para o Porto? E por que o Porto conseguiu vender para o Atlético de Madrid? Por que a gente não consegue vender já direto para o Atlético de Madrid? Já ganhar um dinheiro. A gente tem que repartir o dinheiro com outro clube. São coisas que eu não consigo entender. Por que a gente não aproveita tanto os meninos da base e só aproveita quando está na crise? São essas perguntas que eu quero saber. Sabe, são coisas que não dá para explicar.
O departamento do Corinthians é a maior folha salarial e tem o pior futebol praticado no Brasil e no mundo. Como que pode? E nós não estamos falando assim de jogadores que não são de baixo nível, não. Os jogadores que têm espaço nas seleções deles. Igual tipo assim, o Cássio é jogador de seleção, o Gil é jogador de seleção, o Fagner é jogador de seleção, o Ramiro é jogador de seleção, o Cantillo é jogador de seleção, o Otero é jogador de seleção, o Casares é um jogador de seleção e o Jô é jogador de seleção. Nisso aí eu citei já 9. E por que ainda estamos jogando muito mal? Por que não contrata o treinador? Porque quer dar chance para o amigo? Beleza, pode. O Tite poderia. Foi aquele momento que deu certo, que você bateu o pé na porta e disse, ó, a partir de hoje ele é o nosso treinador e vocês vão respeitar, se vocês não respeitarem, pode ir embora? Por que você não fez isso com o Fábio Carelli? Porque você não gostava dele. Você não teve respeito nenhum pelo Fábio Carelli. Porque ele tinha título de 2017, 2018, 2019 e o Campeonato Brasileiro. Esse 2017, 18, 19, Campeonato Paulista. E um brasileiro em 2017. 4 títulos com um treinador que era iniciante. Será que não dava para aproveitar mais ele? Mas não. O treinador não é do teu perfil. Agora, o Coelho porque é seu amigo desde quando você era diretor da categoria de base, não é, André Sanches? Por isso que você tentou vingar o teu amigo no futebol. Pensou que ele poderia ser o cara que poderia resolver. Eu também pensei. Só que os resultados não estão vindo. E o Corinthians não permite erro. Só acerto. Corinthians é time grande que não é permitido uma segundo rebaixamento. São essas perguntas que eu quero que você responda. E outra coisa, eu faria essa mesma pergunta no meu Facebook, no meu Instagram, entendeu? Não preciso ter o YouTube para mostrar o que a minha insatisfação, tá? É que o YouTube, para mim, eu consigo chegar mais rápido em vocês. Não que o Facebook e o Instagram não me faça chegar da mesma proporção. São essas perguntas que eu quero que você responda. Por que você não senta abaixo o teu orgulho, seu ego? Porque só o seu ego sempre prejudicou o Corinthians. Será que tinha necessidade de construir um estádio, Arena Corinthians, só para agradar para poder ferrar com o time do São Paulo, porque estava disputando a Copa do Mundo por causa do estádio dele, por causa que ia ter uma reforma? A gente não precisava disso, de ser uma sede da Copa do Mundo. Só queríamos o estádio. A gente ia ficar supermente feliz só com o Pacaembu. Já o Pacaembu sempre foi a nossa casa. Só precisava fazer umas manutenções lá. Talvez sairia mais barato. Ou não. Bom, gente. São essas perguntas que eu contesto, tá? São perguntas que eu gostaria que chegasse a diretoria, a presidência, quem fosse que pudesse
responder. Faz uma coletiva de imprensa, explica tudo isso. Não deixa isso vago. É chato até para nós que somos torcedores. Antes de youtuber, eu sou torcedor do Corinthians. Eu sou torcedor do Corinthians. Sou apaixonado, sou vibrado. Você pode ver todos os meus posts. É tudo relacionado ao Corinthians. Eu sou de acompanhar, de ir no estádio quando eu tenho oportunidade. O que eu fico triste é pessoas que ganham um salário mínimo ou até baixo de um salário mínimo e fica ou deixa atrasar uma conta para ver um futebol mal praticado por esses jogadores. Essa diretoria omissa com a presidência e os candidatos, os futuros candidatos, não chegarem a um acordo porque o ego está maior e não pensa na instituição Corinthians. Só isso. Mostra para mim que vocês vão escolher um treinador. Parece que agora você resolveu procurar um treinador. Mostra para mim que antes de você ser um dirigente, um presidente, o que for, um candidato, você primeiro pensa nessa instituição. Você é torcedor. Mostra que você ama essa instituição. Tá bom? Faz uma coletiva de imprensa e fala tudo o que puder. Se quiser citar meu nome, cita. É isso que eu quero. Eu não quero me aparecer. Eu quero que mostre o que está certo. Para eu poder chegar para as pessoas que ficam me sacaneando que eles estão errados. Se a diretoria fosse tão transparente, eu não sairia sendo sacaneado e como muitos corintianos é sacaneado. Tá bom? Desde já, ó, deixa muito like. Like. Se inscreva no canal e ative o sininho. E vai, Corinthians. Ó, e prazer. Me chamo Zizal Amaral. Se eu precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vídeos cobrando essa diretoria, eu vou fazer. Porque eu não acho justo. E eu acho muito válido quando os torcedores vão pacificamente fazer protesto, que vai fazer até inclusive no amanhã, 3 horas da tarde, lá no Corinthians, na porta do Corinthians, para cobrar essas coisas. Porque vai ter uma assembleia aqui de contas do clube, dia 20 agora de outubro. Como a gente é corintiano, a gente tem que cobrar. A gente quer melhor para a instituição. Tá bom? E desde já, ó, deixa muito like. E vai, Corinthians!